Olá, pessoal. Vamos começar a nossa aula sobre energia eólica, dando sequência aí no nosso cronograma. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente dar início. Vamos lá. Ok, beleza, vamos lá. Bom, moçada, então, uma dos itens, né, dessa nossa disciplina, tratando aí sobre energias, principalmente as energias renováveis, uma delas, uma das possibilidades de transformação de energia é a transformação da energia eólica, né? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o potencial dessa energia no Brasil, né, falando um pouquinho sobre Mato Grosso também, e falando um pouco sobre as tecnologias que nós temos disponíveis. Vamos lá. Bom, então, a energia eólica, na realidade, né, ela é um processo, ela é uma energia contida nas massas de ar, é uma energia cinética contida nessas massas de ar, em que eu converto essa energia cinética em energia mecânica no eixo de algum sistema que consegue fazer essa conversão. Então, o vento, as massas de ar, ao se deslocarem, né, tem os fluidos ali, o ar ali presente, tem velocidade, e se ele tem velocidade, logo ele tem potencial de geração de energia. Ou ele tem uma energia interna, essa energia está ali contida na forma de energia cinética. Ele tem energia também na forma de calor, mas é tão pouco que a gente não trata nesse ponto aqui. Então, aqui nós vamos falar sobre esse aproveitamento da energia cinética contida na massa de ar, ou seja, esse movimento da massa que faz com que eu consiga aproveitar ou converter essa energia mecânica. Então, quando a massa de ar está se movendo, né, ela encontra um equipamento que é capaz de converter essa energia cinética num movimento de translação nas pás, e aí esse movimento convertido em rotação no eixo, eu consigo gerar energia mecânica e até, quem sabe, energia elétrica, se eu tiver tecnologia para isso. Então, esse movimento, né, de translação convertido a um movimento de rotação, eles são a base dos equipamentos chamados de turbinas eólicas ou aerogeradores, onde nesses equipamentos o aproveitamento final dessa energia cinética contida nos ventos, ele é a conversão dessa energia em energia elétrica. E eu posso ter ainda tecnologias chamadas cataventos ou moinhos, que pegam a energia cinética, que convertem a energia cinética contida no ar, nas massas de ar, e converte em energia mecânica. Isso eu também posso fazer para bombear água, para triturar grão, enfim, para fazer qualquer trabalho mecânico ou utilizar essa energia na sua forma mecânica. Só para a gente entender um pouquinho sobre essa energia, ela é uma energia, de certa forma, quando a gente fala de energia eólica para o aproveitamento elétrico, ela é, de certa forma, uma energia recente, tá? A primeira turbina que foi ligada à rede, ou seja, de realmente um uso em maior escala, data de 1976, tá certo? Então, aí pouco mais, né, de 40, quase, vamos dizer, 50 e poucos anos aí de história, né? Então, nem 50, né? Perdão, nem 50 anos de história, 44 anos de história. Isso foi na Dinamarca, né? Atualmente, hoje, estima-se que a gente tenha cerca de 30 mil turbinas eólicas em operação, tá? Basicamente na Europa e nos Estados Unidos, tá? Na Europa hoje estima-se algo em torno de 40 mil megawatts em operação, nos Estados Unidos algo em torno de 46 mil megawatts de operação. Nesse ano, né, 2020, o que se previa, né, não fechou ainda, né, esse ano, mas, bom, com a pandemia agora não sei mais qual a previsão, mas essa era a previsão no relatório do ano passado, de que nesse ano a gente poderia ter aí algo em torno de 12% da energia do mundo tocada com energia eólica, que seria algo em torno aí de 1.200 gigawatts ligado na rede, tá? Bom, os custos dessa tecnologia é o que hoje impacta diretamente em ampliar, né, essa rede de energia eólica. Então, hoje em dia, pegando aí nos últimos 15, 10 anos,
A gente tem avançado muito em tecnologia de turbinas, de aerogeradores, de forma geral, e os custos vêm diminuindo. Mas só para a gente ter uma ideia, o custo hoje gira em torno de 800, 820, né, libras por quilowatt instalado. Isso aqui são as libras esterlinas. Vamos botar algo, vamos fazer a conta pelo euro, que está mais ou menos próximo aqui, para a gente ter ideia. Seria algo em torno de 820 euros por quilowatt instalado e algo em torno de 4 centes, né, de euro por quilowatt-hora produzido. Só para a gente ter uma ideia, a energia hidráulica no Brasil, o custo dela para implantar, né, de instalação, algo em torno de 375 euros por quilowatt, e o custo de produção de 0,9 centavos, né, os centos de euro por quilowatt-hora produzido. Então, veja que ainda é uma energia cara em comparação com a energia hidráulica, por exemplo, que no Brasil nós temos disponibilidade alta, nos Estados Unidos temos disponibilidade alta, a Europa não tem. Então, como eles não têm, acaba sendo, muitas das vezes, a tecnologia, ela paga, né, esse custo alto aí por a gente não ter uma outra disponível. Ela, para que a energia eólica possa ser realmente implantada e para que ela possa fazer parte de uma matriz energética de qualquer local, ela precisa, obviamente, de ter recurso disponível. E o recurso disponível é massa de ar se deslocando. Esse é o nosso recurso, né? Esse recurso, o que a gente busca, né? Ou seja, como é que a gente caracteriza esse recurso? Como é que a gente caracteriza essa massa de ar que se desloca? A gente caracteriza por 2 parâmetros básicos que definem se eu tenho ou não disponibilidade de recurso. O primeiro parâmetro é a velocidade do vento. Eu preciso ter velocidade do vento no nível X que me permita utilizar esse potencial de energia cinética. E ainda eu preciso ter um regime de ventos que seja constante e que, se possível, né, vamos dizer, o caráter ideal é de que a gente tivesse isso ao longo do ano de forma distribuída de forma homogênea, tá? Então, eu faço uma avaliação minuciosa de velocidade, regime de ventos no local para avaliar se eu tenho disponibilidade ou não. O que é um potencial? O que é um recurso aproveitável? Ou seja, qual que é o deslocamento de uma massa de ar se deslocando que eu digo, olha, aqui eu tenho condições de implantar um sistema eólico, ele tem viabilidade. A gente vai avaliar, né, se o local apresenta uma densidade de vento, ou seja, a energia cinética que o vento tem de algo maior do que 500 watts por metro quadrado a 50 metros de altitude. Isso seria o equivalente a vento se deslocando entre 7 e 8 metros por segundo nessa altitude aí. 50 metros acima do nível do solo, tá bom? Então, percebam que eu não posso ter ventos muito fortes, velocidades de vento muito altas também não torna esse recurso aproveitável. Ele precisa ser constante e estar nesse perfil, nessa faixa, de 7 a 8 metros por segundo. Com esse potencial, tá, nessa faixa, a gente tem aproximadamente 13% da superfície da Terra tem esse potencial, tá? E, só para vocês terem ideia, 32% desse potencial está na Europa Ocidental. Então, não por acaso a gente tem a Europa sendo, né, o celeiro da energia eólica aí no mundo, né? Foi onde começou. Aqui a gente tem uma tabela, que inclusive estava disponível para vocês naquele material que eu deixei disponibilizado no AVA, que trata do potencial por continente ou por região, tá bom? Então, ali eu tenho velocidades de vento medidas a 50 metros de altura, eu tenho potenciais um pouco menores do que o ideal, eu tenho o ideal, que é esse médio ali, e tenho um pouco acima do ideal, tá bom? Nesse caso, em qualquer dessas faixas eu aproveito, tá bom? Todas essas faixas eu consigo aproveitar. Os equipamentos estão mais adaptados, as tecnologias são melhores para as faixas medianas. Mas só para a gente ter uma ideia, olha lá, a Europa Ocidental, hoje, ela compõe 8,6% do potencial do valor mais baixo. Deixa eu ligar aqui meu ponteirinho aqui. Então, ó, a Europa Ocidental, ela tem cerca de 8,6% de área com potencial, tá bom? Do total que a gente tem aqui, fechando nesse patamar aqui de 6
6,4 até 7. Entre 7 e 7,5, ela já tem algo em torno de 10% aqui, tá? Já considerando ventos maiores, né, com velocidades maiores de vento, ela é o maior área potencial no mundo. Então, nessa faixa, ou seja, quando eu tenho velocidades de vento melhor aproveitáveis, né, lembra que era algo em torno de 7 a 8, então, assim, entre aqui e aqui, os aproveitamentos são melhores, a Europa é a que tem uma faixa grande. E os Estados Unidos também, tá certo? Ele soma uma área bastante interessante de aproveitamento de energia eólica. Vamos dar uma olhada na América Latina? Percebam que aqui o meu potencial não é tão alto, tá bom? Então, eu tenho um potencial aqui bem menor do que a América do Norte, por exemplo, em qualquer uma das condições, tá? E nós temos aqui, vem de forma, né, bastante interessante, a África tendo um potencial bastante interessante aqui nesses pontos, né, nesses patamares aqui que a gente tem. Enfim, então, nós temos um potencial aqui na América Latina um pouco menor do que no resto do globo, tá? Ups, deixa eu voltar aqui, deu zebra aqui na minha tela. Voltamos, ok. Bom, agora, aqui nós temos dessa disponibilidade de recurso a estimativa do potencial eólico mundial, ou seja, no mundo todo, considerando toda a área que tem potencial, qual que é o potencial bruto e considerando a necessidade demográfica dessas regiões também, tá? Então, veja só, nós temos aqui, vamos pegar aqui a Europa Ocidental, tá? A Europa Ocidental hoje já tem da sua terra, 42% dela é ocupada, tá? Ou seja, só tem 58% da terra livre, onde a gente poderia aproveitar. O potencial bruto total é de algo em torno de 31.400 terawatt-hora ano, com uma densidade demográfica altíssima em termos de habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, eu consigo gerar e distribuir de forma bastante coesa essa energia gerada aqui. Agora, vamos pegar a América do Norte. Olha, a América do Norte com potencial maior, muito maior do que a Europa Ocidental sozinha. Só que quando eu penso em Europa Ocidental e a antiga União Soviética, o potencial vai lá para cima. Mas mesmo assim, a América do Norte ainda tem um potencial maior do que qualquer uma das regiões do globo, tá bom? E com densidade populacional muito pequena, só que isso aqui ele considera territórios bastante com realmente densidade populacional muito pequenas, né, como os pontos mais ao norte do continente. Pegando a América Latina, percebam que o nosso potencial é até um pouco maior do que da Europa Ocidental sozinha, né, com densidade populacional também pequena. Mas aí, quando eu pego o potencial líquido, né, ano, eu tenho um potencial bruto enorme, mas um potencial líquido pequeno, tá bom? Por que esse potencial líquido? Que assim, as áreas que eu tinha potencial, aonde que realmente eu consigo aproveitar. Então, ele exclui, né, algumas áreas, algumas regiões que realmente a gente não conseguiria ter um aproveitamento efetivo, né, dessa área. Então, assim, só para a gente ter ideia, no mundo a gente tem um potencial bruto de 498 mil terawatt-hora ano, mais potencial líquido só de 53 mil, que é o que a gente conseguiria aproveitar hoje aqui. Potencial brasileiro, como é que nós estamos? Estima-se que hoje a gente teria um potencial de 20 a 60 mil megawatts no Brasil para gerar, e nós poderíamos aproveitar, nós temos potencial de aproveitar em região de mata, em campo aberto, em zona costeira, em morros e montanhas. Hoje, a nossa energia eólica no Brasil está em zonas costeiras ou em montanhas. A gente não tem aproveitamento em matas e pouco em campo aberto. Alguma coisa em campo aberto já surgindo no Nordeste brasileiro. Agora, aqui esse mapa é bem bacana, assim, para a gente identificar esse potencial a partir da velocidade média, né? Então, veja que aqui no mapa, a gente tem as zonas com cores mais quentes, são zonas onde a gente tem um potencial maior, sendo os maiores valores aqui nessas zonas pintadas em azul, tá bom? Então, aqui, nessa ponta aqui, tá? É onde a gente tem o maior potencial de vento, a região costeira aqui, tá bom? Que vai pegar, né, um ponto ali acima
que vai pegar Pernambuco, vai pegar um pouquinho de Fortaleza, aí um pouco do Maranhão vai pegar também. E a gente tem um potencial bastante interessante aqui no semiárido nordestino, aqui no interior dos estados do Nordeste, né? Principalmente aqui no interior da Bahia, para ir passando um pouquinho ali para Paraíba, Piauí, a gente tem um potencial bastante interessante nessas áreas mais vermelhas. Aí a gente vem aqui para o Sudeste com potencial na divisa dos estados de Minas Gerais e São Paulo, isso aqui por conta das regiões montanhosas que a gente tem aqui, tá? Um pouco de potencial aqui também no Paraná, também em regiões mais montanhosas, e aí a gente vai descer lá para o Rio Grande do Sul, pegando já quase na divisa com o Uruguai, um potencial interessante lá no litoral. Então, assim, para quem quiser trabalhar com energia eólica, aí, infelizmente vai ter que se mudar para o litoral. Tá bom? Vamos olhar a Sinop, né? Estamos aqui, ó, bem clarinho no mapa, potencial praticamente zero, tá? De aproveitamento. Porque a velocidade média anual, ela sofre muito com o nosso período de chuva, onde a gente não tem potencial para ser aproveitado nessa época aqui, tá? Da mesma forma, os estados amazônicos, isso acontece, é uma realidade nossa aqui. Bom, aí a gente chega para falar um pouquinho sobre as tecnologias. O que a gente tem, então, disponível para aproveitamento? Então, moçada, aqui eu tenho um desenho de uma turbina eólica, né? As turbinas mais modernas, as turbinas mais novas, e as suas partes, e aí nós vamos discutir um pouquinho as suas funções. Bom, então as turbinas eólicas, elas são basicamente compostas pelas pás, que são conectadas a um rotor, que nada mais é do que um eixo, e esse eixo é conectado diretamente a um sistema motogerador. Então, eu tenho um motor ligado a um gerador. Nesse sistema, o que a gente faz? A energia eólica, a energia cinética do vento vem, converte esse movimento linear, né, num movimento de translação. Esse movimento, então, faz uma rotação nesse eixo, que converte esse movimento aqui no eixo, ele gira em torno de uma bobina. Essa bobina, então, vai gerar elétrons, e aí esses elétrons gerados vão ser entregues para a rede. Essa é basicamente a linha de funcionamento aqui. Eu tenho sistemas de freios que vão, quando o vento passa daquela faixa ideal, eu consigo frear, né, tanto de forma mecânica, quanto até mesmo de forma eletromecânica, esses freios funcionam, mas tenho também sistemas multiplicadores de velocidade. Quando as velocidades estão abaixo, ele consegue aumentar. Esses sistemas multiplicadores funcionam como sistemas, por exemplo, de catracas, polias, correias, ou também sistemas eletromagnéticos. Tenho sensores de vento que conseguem alinhar meus aerogeradores. Eu tenho aerogeradores, os grandes aerogeradores, eles são fixos, eles ficam fixos numa posição só, e por isso o regime de vento precisa ser muito constante, né? Mas eu posso ainda ter sistemas que têm pequenas rotações, e tenho sistemas que fazem rotações de acordo com o meu sistema, o meu circuito, né? Que eu posicionei. Essa turbina, ela é posicionada sobre uma torre, né? E essa torre vai tentar levar, então, essa turbina a uma altura X, que me permita pegar o vento no seu melhor potencial, e abaixo dessa turbina eu tenho meu sistema de controle, ou minha caixa de comando aqui, que vai comandar, liga, desliga, conecta a rede, desconecta a rede, e assim por diante. Bom, então, basicamente, esse é o sistema. Quando meus aerogeradores são maiores, né, o alinhamento ele é feito através de sistemas mecânicos, tá, para fazer o controle do giro. Então, ele, através de motores, né, ele faz o controle, gira e alinha meus aerogeradores para a direção preferencial da massa de ar. Bom, as tecnologias estão avançando muito e muito rápido. Só para a gente ter uma ideia, as primeiras turbinas, a capacidade máxima delas era no máximo 50 kW. Em 1990, a gente já estava com 300 kW. Em 95, a gente já tinha passado, já tinha dobrado disso, ou seja, já passamos para 750. 2 anos depois, a gente já tinha dobrado de novo, já tinha ido a 1,5 megawatts. A gente chegou, então, nesse início, vamos dizer, final da década de 90, início dos anos 2000, foi quando a gente iniciou a operação de grande porte.
E já hoje a gente fala em turbinas na ordem de 4,5 até 5 megawatts cada uma. Então, realmente, a gente está num patamar e numa velocidade excepcional, assim como também a gente vê esse mesmo movimento aí nas tecnologias voltadas à energia solar. A gente classifica, né, as nossas turbinas ou os aerogeradores de acordo com a sua máxima capacidade de geração de energia. Então, turbinas pequenas têm capacidade de até 500 kW, né, sua potência. Médias, potências variando de 500 a 1.000 kW. E grandes com potências acima de 1 megawatt. Tá? Então, são essas as classificações que a gente tem dessas turbinas. Aqui a gente tem alguns desenhos delas, né? Aqui uma turbina eólica de pequeno porte, né? Ou seja, até 500 kW. Aqui uma turbina eólica de médio porte, entre 500 e 1.000 megawatts. E aqui as turbinas de grande porte, acima de 1.000 kW ou 1 megawatt cada uma. As centrais que hoje estão em operação no Brasil, né, esse aqui era setembro de 2003, nós não temos uma tabela atualizada disso aqui ainda, mas nós temos com certeza outras que instalaram, mas a gente não tem, o governo nós não conseguimos encontrar essa informação com um relatório de energia eólica, mas basicamente o nosso parque eólico localizava basicamente no Nordeste brasileiro, alguma coisa no Sul e Sudeste. Então, a gente, Fernando de Noronha, Pernambuco, né? Duas estações, duas usinas eólicas, né? No Ceará, em Aquiraz e São Gonçalo do Amarante, Pernambuco, Fortaleza também a gente tinha, e Pernambuco e Olinda. Depois a gente vinha para Palmas, no Paraná, e para Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina, e em Gouveia, em Minas Gerais, mas aqui no sistema experimental. A gente já tem unidades novas, grandes parques eólicos falados no Nordeste brasileiro, como eu disse, no nordestino, principalmente no interior da Bahia, na região que fica ali no semiárido, pegando ali, ó, Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Naquela região ali, a gente tem grandes sistemas eólicos começando a se instalar. Bom, isso daqui é a cereja do bolo quando a gente fala em sistemas eólicos de geração de energia. Aqui é a complementaridade entre a geração hidrelétrica e eólica. Então, o que acontece? Aqui no Brasil, o nosso regime de chuvas e regime de ventos, eles são complementares, ou seja, quando eu tenho chuva, eu não tenho vento. Quando eu tenho vento, eu não tenho chuva. Isso de forma geral no Brasil. Então, ali eu tenho um gráfico de vazão. Eu tenho o maior rio do Brasil aqui, o vazão do Rio São Francisco, e a gente tem o vento típico no litoral do Nordeste. Então, veja lá, janeiro até junho, a gente tem o regime de a vazão do São Francisco caindo e o vento típico no litoral subindo, e depois eles descendo. Então, nessa zona aqui, em que eu tenho a época de seca no Brasil, né, eu tenho ventos ocorrendo. Então, seria um sistema muito interessante para funcionar como um processo complementar à nossa geração hidroelétrica que a gente tem como base aqui no nosso país. Isso evitaria a gente ter sistemas ou ter pagamentos com bandeira vermelha ou algo nesse sentido, já que a gente
Recording is on. Bom, moçada, vamos lá, tivemos uma caída aqui, deixa eu retomar. Então, quando a gente fala dos impactos visuais, nós temos, assim, particularmente, eu vejo com olhos muito positivos o impacto visual causado pela implantação de torres, né? Mas, efetivamente, a gente muda o ambiente natural, né? Então, a gente tinha um ambiente natural ali, e agora, com a instalação das torres, a gente mudou completamente a paisagem. Isso pode, né, melhorar bastante os aspectos sociais, atraindo turistas, melhorando a geração de renda, mas, obviamente, isso muda, né, a questão do visual da região. E ainda tem uma questão muito importante, que são as interferências eletromagnéticas, né? Então, imagina assim, ó, nós temos, sei lá, 20 torres, né, de aerogeradores. Então, são motores e geradores gigantes instalados numa região. Ali, cria-se um campo magnético tão grande que ele passa a interferir em outros sistemas de ondas que ali estejam sendo vinculados. Então, sistemas de localização, como a localização de radares, de aviões, ou de radares ou sonares marítimos, né, aéreos ou marítimos, tudo isso passa a sofrer interferência desse campo magnético criado ali naquela região. Então, por exemplo, sistemas, né, eólicos instalados na região de costeira, né, os barcos que ali passam agora a ter interferência no seu sistema de localização a partir dessas ondas eletromagnéticas. E também nós temos esse sistema eletromagnético causando interferência também no sistema de localização de várias espécies, principalmente as migratórias. Então, espécies migratórias como alguns pássaros ou peixes, enfim, espécies que necessitam do comportamento, vamos dizer, natural do campo eletromagnético da Terra, ele sofre interferência por esses sistemas, né, esses campos eletromagnéticos gigantes que a gente cria de forma artificial. E aí você pode ter bastante problema com a migração de espécies, né, por conta desses campos. E, obviamente, também nós temos ainda o próprio risco, né, de espécies ou de espécimes, né, de pássaros serem atingidos pelas hélices e morrerem, né? Mas, obviamente, se a gente compara um sistema eólico com outro sistema de geração de energia, os impactos são muito pequenos em relação ao outro sistema de geração que a gente tenha. Os sistemas de geração, deixa eu interromper aqui a minha tela, os sistemas de geração de energia de forma geral, qualquer sistema de geração que faça uma conversão de energia em outra, fatalmente nós vamos ter impactos. Não tem como a gente não ter impacto, né? Qualquer processo que a gente venha a fazer vai gerar impacto. Então, o que a gente busca é o mínimo impacto, né, gerando o máximo de rendimento possível. A energia eólica é uma das que menos impacta ambientalmente falando, né, e impacta até de forma positiva o ambiente social em que ela está instalada. As usinas que estão sendo instaladas, por exemplo, em regiões do Nordeste brasileiro, onde uma região semiárida, onde não chove, onde os produtores rurais têm muita dificuldade, por exemplo, de produzir, as usinas passam a arrendar as suas áreas, então melhora a geração de renda no local, e aí você tem todo o impacto social acontecendo, e junto com isso, pouco impacto ambiental, né? Compara uma usina hidrelétrica com uma usina eólica, ou com um parque eólico. Então, essa é uma das formas de conversão de energia que a gente tem menos problemas ambientais. Então, aqui a gente encerra essa parte teórica, que essa disciplina a gente está fazendo só a parte teórica aqui. Quando a gente retornar, nós vamos fazer um trabalho mais prático de mais manipulação desse potencial de conversão de energia eólica, beleza? Então, até mais. Tchau, tchau.